Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido para falar da palavra dEle e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 46. Isaías, capítulo de número 46, e eu quero ler com vocês do versículo de número 1 ao verso de número 4. Eu já vou pedir desculpa para o pastor, porque hoje eu não estou com a Bíblia do culto. Mas o Léo disse que para pregar pode. Para pregar pode. Então, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 46, 1. Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam enquanto são postos no chão. São transportados em carros de boi, e os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tanto os ídolos como os seus donos se curvam. Os seus deuses não podem proteger o povo, e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que os seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei, e eu cuidarei de vocês, e os carregarei, e os salvarei. Irmãos, eu confesso que há uns dias atrás, eu lendo essa palavra, quando eu cheguei nesse ponto, eu parei e fiquei um bom tempo orando, agradecendo e enaltecendo o nome do Senhor Jesus, por tamanho privilégio de servir a esse Deus tão fiel, tão fiel. O livro de Isaías é um livro dividido em várias partes, em que o Senhor, Ele primeiro tem um encontro com o profeta, e depois ele começa a usar esse profeta para advertir o povo sobre o cativeiro na Babilônia. Ele começa a dizer ao povo de Israel do seu descontentamento. Ele começa a dizer ao povo de Israel que quebrantem o seu coração e retornem a servi-lo com inteireza de coração. E não somente cumpram rituais. As pessoas daquela época estavam muito preocupadas em cumprir os rituais, em oferecer o holocausto certo, a estar nas festas sagradas, a estar no dia certo, na celebração. Porém, o seu coração estava distante de Deus. E Deus usa o profeta para advertir o povo. Mais à frente, o Senhor começa a usar o profeta Isaías falando do advento do Messias. Mas exatamente aqui nessa parte, o Senhor, Ele começa a falar através do profeta sobre exclusividade. Ele começa falando
nomes de deuses babilônios: Neo, Bel e Nebo, que na mitologia babilônica eram pai e filho, e que os babilônicos adoravam e reverenciavam, e que o povo de Deus, que achava a grama do vizinho mais verde, também estava indo por esse caminho. E aí ele começa relatando e dizendo assim, que esses deuses, quando eles são postos no chão, eles não se sustentam, eles caem. E quando são transportados, eles são um fardo, um peso para quem carrega. Que esses ídolos não são capazes de proteger o povo, e nem o povo de proteger o seu ídolo. E nós sabemos que hoje a gente pode não ter um ídolo como Bel e Nebo, mas a gente pode levantar muitos outros ídolos na nossa vida. E não diferente desses deuses, esses deuses que a gente costuma levantar, eles também são fardos das nossas vidas. Eles também são incapazes de nos proteger. Eles também são incapazes de nos dar segurança. Eles são ineficazes na nossa proteção. Muitas vezes a gente confia no braço da carne, ou a gente tem o nosso salário, o nosso trabalho, ou alguém como ídolo. Mas, na verdade, Deus está falando para o profeta: diga para o meu povo que o ídolo não passa de um fardo, de um peso, mas que eles se voltem para mim, que eles olhem para mim. E aí ele começa a justificar por que Deus merece exclusividade. E ele diz no versículo de número 3, eu carreguei vocês desde que vocês nasceram. Cuidei de vocês desde que vocês estavam no ventre. E Deus, ele começa a dizer que antes daquele povo ser, antes daquele povo nascer, Deus já estava sustentando aquela história. Aquele povo agora plantado na terra prometida, grande e multiplicado, um dia era nada, um dia era ninguém, um dia não passava de um povo atordoado, mas Deus estava dizendo para eles: quando vocês ainda não eram nada, quando vocês ainda estavam sendo gerados, quando vocês não tinham valor, não tinha nome, não tinha identidade, eu carregava vocês. Faz-me lembrar desse povo quando nasce lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12. A Bíblia diz que esse povo que não era, começa de Abraão. E Deus está dizendo para esse povo assim: quando vocês ainda eram só Abraão, lá na terra de Ur, idólatra, sem caminho, sem terra, sem nada, eu chamei, eu visitei, eu disse: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Quando vocês não eram nada e apenas sonhavam contando estrelas no céu e grão de areia na praia, eu, o Senhor, já tinha um projeto para a sua vida. O que Deus está falando para aquele povo é: eu investi em vocês quando vocês não eram ninguém, eu investi em vocês quando vocês não tinham nome, eu investi em vocês quando ninguém investia. Faz-me lembrar o que está escrito lá em Efésios:
Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai falar assim, que o Senhor, pela sua múltipla misericórdia, nos ressuscitou com Cristo. Quando a gente era alguma coisa, quando a gente era alguém, quando a gente estava aqui sentado nesse banco, não. Mas quando a gente estava morto, enterrado em nossos delitos, em nossos pecados, Ele, pelo seu muito amor, investiu em nós. Ele requer exclusividade, porque Ele nos achou primeiro, Ele nos resgatou primeiro, Ele nos quis primeiro, como diz Romanos 5:7, que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É lindo, irmãos. A gente pode até ter problema de memória, problema de amnésia, mas o Senhor, Ele se lembra exatamente como cada um de nós aqui estávamos, antes de sermos gerados, antes de termos um ministério, antes de termos um louvor nos lábios, antes de ter uma oração na boca. O Senhor sabe como é que foi a nossa trajetória e como Ele nos gerou e nos trouxe até aqui. Ele está dizendo para esse povo: eu carreguei vocês desde que vocês nasceram. Eu cuidei de vocês quando vocês estavam sendo gerados. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite é que a nossa história começou em Deus. A nossa geração começou em Deus. O nosso compromisso começou em Deus. E é por isso que João escreve: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele chegou primeiro, Ele nos achou primeiro, Ele nos encontrou primeiro. E é por isso que a gente o ama, porque Ele doou o seu amor primeiro. Mas aí Ele faz uma promessa. E Ele diz assim: serei o seu Deus por toda a sua vida. Deus está dizendo: Isaías, fala para o meu povo que eu vou ser sempre Deus. Eu nunca serei menos do que Deus. Por toda a vida, eu serei o mesmo. Irmãos, a gente vive numa vida de mudança, que tudo oscila, que tudo varia, que tudo muda. Mas Deus está dizendo assim: eu não vou mudar. Eu vou ser sempre Deus. Eu vou ser sempre o mesmo. Como o apóstolo Tiago escreve, que Ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele está dizendo assim: Isaías diz para este povo que eu vou continuar sendo Deus. No dia que eles estiverem de pé, eu serei Deus. E no dia que eles tropeçarem, eu serei Deus.
No dia que tiver tudo bem, eu serei Deus. No dia que a tribulação bater na porta, eu serei Deus. No dia da saúde, eu serei Deus. Mas no dia do leito, eu serei Deus. Diz para o meu povo que eu tenho um compromisso de não mudar, de não ser nada menos que o Todo-Poderoso, o eu sou o que sou. E mesmo passado milhares de anos, esse mesmo Deus se apresenta neste culto, nessa noite, e continua sendo o mesmo Deus, sem mudança, sem variação, sem oscilar, sem mudar. Ele entra por essas portas e continua prometendo à sua igreja: eu serei o seu Deus por toda a sua vida. Não mudarei, não mudarei, continuarei sendo Deus. É bom, porque quando fala Deus vai continuar sendo Deus, quer dizer que Ele permanece no trono. Significa que Ele continua mandando e não sendo mandado. Significa que Ele continua ordenando a bênção. Significa que Ele continua guiando o seu povo. Significa que Ele continua nos corrigindo. Significa que Ele continua dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu continuo, eu permaneço, eu não mudo. É o compromisso que Deus firma com o seu povo. A gente que está acostumado a lidar com pessoas, inclusive nós mesmos, que mudamos de opinião, mudamos de ânimo, pegamos uma coisa, enjoamos dela e colocamos de canto. A gente desiste de planos, a gente desiste de projetos, a gente implica uma força em alguma coisa e depois a gente tira a mão. Deus está falando assim: comigo não é assim. O que eu começo, eu termino. O que eu projeto, eu não me arrependo. Eu vou continuar sendo Deus. E aí o Senhor fala uma frase tão carinhosa: eu serei o seu Deus por toda a vida, até que os seus cabelos fiquem brancos. Deus está dizendo assim: desde o ventre, quando eu te carreguei, até a tua velhice, a tua trajetória está sob o meu cuidado. Não tem um minuto entre o teu nascimento e a tua velhice que eu não tenha colocado meu olho. Não tem um momento entre você estar sendo gerado no ventre e os teus cabelos brancos que eu não tenha tido controle. E quem sabe você olha para mim e diz assim: mas irmã, e quando eu perdi? Porque tanta coisa acontece entre o nascer e entre os cabelos embranquecer. Aonde estava Deus? Deus continuava sendo Deus, cuidando da sua vida. E quando você ganhou, Deus estava lá. E quando você se entristeceu, Deus estava lá. E quando você caiu, Deus estava lá. Deus está falando para o povo: vocês têm um intervalo de vida curta, mas esse intervalo de vida é meu. Está sob a minha atenção. Quando eu olho para isso, eu me maravilho com Deus, porque eu vejo um Deus que tem toda a eternidade para contemplar.
O próprio salmista diz que de eternidade em eternidade Ele é Deus. E eu me pergunto, Deus, por que o Senhor tem atenção para algumas décadas de vida do ser humano, que a tua própria palavra diz que é como erva que hoje cresce e amanhã não é mais, porque o Senhor, Ele nos ama, e apesar de ter toda a eternidade para assistir, Ele está dizendo, eu vou cuidar desse pequeno período de tempo da sua vida, eu estou cuidando de você, até que os seus cabelos fiquem brancos. É bom, irmão. A gente tem mania, e como esse povo de Israel achava que o tempo desgasta, que a rotina estraga, que o tempo esfria relacionamento. Mas Deus está dizendo, o tempo não desgasta, a rotina não esfria, eu não vou enjoar de você, porque já estou com você há muito tempo, eu continuarei com você, apesar do tempo, apesar dos dias, eu continuarei. E eu fiquei pensando, até que acontece tanta coisa, até que a gente passa por altos e baixos, até que a gente sofre tantas traições, até que a gente decepciona e é decepcionado, até que a gente se entristece e se alegra, mas hoje eu vou sair daqui com uma notícia alegre e boa, que diz que em todos esses momentos, como diz o escritor aos Hebreus, o Senhor está conosco, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Ele cuidará de nós. Ele está dizendo, Isaías, os deuses da Babilônia não têm o poder de cuidado, não têm o poder de proteção, não têm o poder de governo, mas eu me comprometo com vocês a cuidar de vocês. Enquanto vocês respirarem, eu estou cuidando de vocês. E eu fico pensando, Deus sendo Deus. Eu tenho certeza que aqui, muita gente já ouviu a frase, tamo junto, até o fim. Tamo junto. Tem uma outra famosinha, né? Ninguém larga a mão. Eu estou vendo uns sorrisos assim de decepção. Porque você olha a sua mão e ela está vazia. Você procura no seu ombro e aquele tapinha foi embora. Não tem problema. 2023 está só começando. É o primeiro mês desse ano. Mas o Senhor Jesus, Ele está dizendo, 2023 não é seu, é nosso. Enquanto vocês estiverem alicerçados em mim, e eu estiver em vós, eu tenho um compromisso de ser Deus. E não é um compromisso de ser um Papai Noel que dá tudo o que você quer. Não é o compromisso de ser um amiguinho que tolera os seus erros. Eu me comprometo a ser o seu Deus, a ser o provedor que você precisa, mas também ser a régua que te apruma para te devolver para o caminho certo. Eu me comprometo a ser o pastor
cuida da ovelha, que pega ela e leva para pasto verdejante, que leva para beber água, que sacia a sede. Eu me comprometo a estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É Deus. Quando eu leio isso, eu saio regozijante. Eu costumo dizer na minha casa que Deus e eu somos a maioria. O que vier é lucro. Quem vier para somar, eu estou aceitando. Mas Deus e eu, nós somos a maioria, porque Ele não vai faltar. Ele é o amigo certo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que enxuga a lágrima, é aquele que vê o que ninguém vê, é aquele que escuta o que ninguém escuta, é aquele que quando você não dorme, Ele está do seu lado, é Ele, e Ele está dizendo, eu te carreguei até agora, como um pai carrega um filho. Talvez você fale assim, eu nem sei como eu cheguei até o dia de hoje. O Senhor está te esclarecendo, você chegou porque você não andou com as suas forças, eu te carreguei até aqui, foi eu que te trouxe. Enquanto os outros deuses não se sustentam a si próprio, Deus sustenta a sua igreja, Deus sustenta a sua noiva. Eu gosto do Salmo 23, porque o Salmo 23 é uma declaração escancarada disso. O salmista abre a sua boca com todo louvor e diz, certamente, é uma certeza, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Já pensou ter dona bondade, dona misericórdia de guarda-costas? Quando eu leio isso, eu fico imaginando o meu dia, eu levantando de manhã e quem está ali na beira da minha cama, dona bondade, dona misericórdia, e eu levanto e vou para o meu dia, para as minhas lutas, e enquanto eu caminho, não caminho só, tem alguém que me segue, dona bondade, dona misericórdia, e em todos os dias da minha vida, aonde eu vou, eu sou seguida pela bondade, pela misericórdia de Deus. Isso é uma exclusividade para todo aquele que crê. Foi assim hoje. Foi assim ontem. E será assim quando você estiver de pé. Quando você levantar, se lembre, não estou levantando sozinho. Tem dona bondade e dona misericórdia me seguindo. Quando acontecer o pior, dona bondade e dona misericórdia estão te sustentando. Quando acontecer o melhor, foi porque Ele estava lá, Ele está dizendo, certamente, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar e vou salvar. Mas eu posso até dizer, Isaías, a gente pode causar um pouquinho de inveja para você. Porque Isaías diz assim, até que os seus cabelos fiquem brancos. Mas a promessa de Deus nos diz que o Senhor nos guiará até quando os nossos cabelos não ficarem mais brancos. Quando eles forem revestidos de eternidade e para todo sempre. O Senhor cuidará de nós não somente nesta vida, mas na vida do porvir. Enquanto o grupo de louvor cantava, eu comecei, até me atrasei para subir, porque eu fiquei pensando e de repente começou a me dar uma saudade do céu. E eu não sei explicar por que a gente tem saudade de um lugar que a gente nunca foi.
nunca pisei lá, eu nunca estive lá, mas eu sei que de vez em quando ele desce aqui. E quando ele desce aqui, ele deixa uma saudade, uma vontade de continuar o que ele começou e nunca mais terminar. E eu comecei a dizer, Senhor, que saudade do céu. E o Senhor dizia, eu vou cuidar da minha igreja, não só nessa vida, mas haverá um tempo em que eu vou cuidar pessoalmente, visivelmente, eternamente, gloriosamente, até que nossos cabelos não fiquem mais brancos, até que a gente tenha corpo glorioso, até que a gente seja transformado, Ele cuidará de nós. Ele cuidará de nós, irmãos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que você vai enfrentar, eu não sei inclusive o que você tem enfrentado, eu sei que tem sido dias terríveis, e vou ser redundante em dizer, eu tenho certeza que muitos têm passado por muitas dificuldades, como eu tenho passado, como às vezes falta força, quando às vezes a gente abaixa a cabeça, dá um suspiro e fala, meu Deus, me ajuda. Mas o Senhor está recobrando a nossa memória, acendendo esse fogo na alma, dizendo, eu estou com vocês, eu vou cuidar de vocês por toda a sua vida, eu vou acompanhar o seu crescimento do ventre até que você esteja em vida adulta, eu vou acompanhar a sua trajetória, eu estarei com você. Não se sinta sozinho. Você está proibido de se sentir sozinho. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Quantas vezes eu tenho dessas, eu vou trabalhando, e aí eu começo a falar com Deus no meu carro. Eu acho que as pessoas que param no farol do meu lado dizem assim, meu Deus, coitada dela. Porque a caixa de lenço já fica ali, né? Aí você começa a chorar. E você, porque ele está ali. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Se você entrou aqui hoje desesperado, cabisbaixo, não sabe o que fazer de amanhã, não sabe, não tem resposta, não tem problema. O Senhor está dizendo, eu te sustento, eu te sustento. Passe o tempo que passar. E é assim, irmãos, porque às vezes a gente está caminhando do lado de alguém e alguém nos decepciona e a gente abandona. Mas o Senhor, a gente decepciona Ele e muito. A gente falha e muito. Mas cada vez que a gente dobra o joelho e pede perdão, Ele pega a nossa mão de volta, estende para nós, nos levanta, oferece perdão e segue a caminhada conosco. Às vezes as pessoas acordam de mau humor e mudam. Tem um problema e mudam. Tem uma dor de cabeça e muda. Mas a Bíblia nos garante, Deus não muda. Deus não muda. O mesmo eu sou que sou me enviou a vós. É o mesmo que está aqui hoje. O mesmo Deus provedor que proveu o cordeiro está aqui hoje. O mesmo que prometeu e garantiu está aqui hoje. Está aqui hoje. Eu quero perguntar, eu estou preocupada com o horário.
eu quero perguntar, se nessa noite tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador, para andar com Ele lado a lado. Se tem, levante a sua mão comigo. Tem alguém? Se não tem, a gente vai aproveitar para fazer um clamor nessa noite. Irmãos, eu fiquei impressionada com tanto de pedido de oração. E esses pedidos são os pedidos declarados. Mas eu sei que tem muita gente aqui que está em silêncio, mas precisa de um socorro de Deus. E quando a gente estava lá na campanha não, no projeto das mensagens dos milagres, como eu vi Jesus operando milagre, como eu ouvi testemunho de gente falando que recebeu milagre. Então, se você tem uma causa, vamos orar. A gente acabou de ouvir que Deus está cuidando da gente. A gente acabou de dizer que Deus está sustentando a gente. Deus, Ele pode, irmãos. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode abrir porta onde não existe porta, Deus pode tirar angústia, Deus pode tirar desespero da alma, Deus pode tirar depressão, ansiedade. Ele está aqui nessa noite. A própria palavra dele diz no livro desse mesmo profeta, que a palavra que ele manda, ela não volta vazia, mas ela produz. Então, enquanto ele está dizendo, eu cuido de você, ele está produzindo cuidado. Enquanto ele está dizendo, eu vou te acompanhar, ele está produzindo companhia. Enquanto ele está dizendo, eu estou presente, ele está distribuindo da presença dele. Quem precisa de um milagre fica de pé. Só quem precisa de um milagre. Quem não precisa pode ficar sentado. Muita gente. Olha quanta gente precisando de um milagre, de um socorro. Pega a sua mão assim comigo. Ó. Eu gosto de orar assim, irmão. Eu gosto. Oh, Senhor Jesus, o Senhor conhece a trajetória de cada um que passou por essas portas. Conhece a vida desde o ventre até o dia de hoje. Nesse exato momento, de mão levantada, pedindo socorro. O Senhor conhece e pode. E eu tenho certeza que o Senhor reservou essa noite para nós aqui, para nos conferir esse cuidado. Porque a nossa fé, Senhor, é tão vacilante, que às vezes a gente precisa ver esse cuidado materializado. Então, Senhor, por conta da nossa pequenez, por conta da nossa incredulidade, Senhor Jesus, demonstra a Tua presença, Senhor Jesus, concedendo esse milagre, concedendo esta bênção, concedendo esta cura, concedendo esta porta aberta, concedendo este consolo, concedendo, Senhor Jesus, este renovo. Pai de poder e de bondade, a igreja de Guarulhos ergue as suas mãos aos céus, confessando que não temos outro Deus além de Ti. Nós não estamos prostrados
prostrados diante do Deus vivo, nós confessamos, Senhor, as nossas necessidades a Ti. Nós, Senhor, recorremos a Ti, ó Pai, e pedimos: socorre, Senhor, socorre as nossas necessidades, socorre, Senhor Jesus, o nosso familiar, socorre o nosso parente, socorre o nosso lar, socorre o nosso casamento, socorre os nossos filhos, Senhor, socorre, ó Pai Santo, os nossos celeiros, Senhor, socorre as nossas finanças, socorre a nossa saúde. Ah, Deus bendito e maravilhoso, e acima de tudo, sustenta, Deus, a nossa comunhão contigo. Sustenta, Deus, o nosso caminhar contigo. Que assim como o Senhor está disposto a andar conosco, que nós estejamos dispostos a andar contigo até ouvir, Senhor, o teu regresso. Oh, aleluia. Se você está sentindo a presença de Deus, continue falando com Ele aí. Continue glorificando o nome do Senhor. O grupo de louvor vai louvar, não se senta não. Continue adorando o nome do Senhor, que cuida de você, que te formou, que te criou, e que está aqui nessa noite dizendo: eu cuido de ti. Esperança gera forças pra lutar. Tua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o seu clamor, mesmo que pareça não ter fim e cansado, pense em desistir. A noite passa, vejo a luz do amanhecer, que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente pensamos, do que pedimos ou pensamos.
impossível. Cante. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez, cante isso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, podem se assentar. Aleluias. Graças a Deus.